Mas não precisa dizer, né, o falo de novo. O verbo falar não precisa aparecer de novo. A gente já entende pela frase que a comparação é entre o jeito, o quanto se fala, você e eu, né? Muito, outro pouco. Não preciso repetir. Então, a zeugma é um tipo de elipse até, né? Só que quando o termo omitido é um que já está na frase, tá? Outra figura de linguagem de sintaxe, polissíndeto, e a gente tem o assíndeto, que é um par, assim, né? Eles são sempre ensinados juntos. E a gente pode fazer um gancho aqui para já começar a lembrar vocês de algumas coisas de gramática que a gente vai ver depois. Quando vocês veem lá as orações coordenadas, né? A gente tem lá as conjunções coordenativas, né? Então, o polissíndeto é quando a gente tem a repetição de uma conjunção coordenativa. Quais são as conjunções coordenativas? Os mais comuns, e, nem, mais, ou, né? Então, a gente tem um exemplo ali. Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder. Então, esse e que eu botei em vermelho, ele está repetido. Eu estou repetindo conjunções coordenativas, que são as que enumeram, né, ou que adicionam, né? Ou, sei lá, ele riu e brincou e se divertiu e curtiu a festa, sei lá. Se eu coloquei várias vezes esse né, eu estou usando um polissíndeto para dar impressão, às vezes, num texto, de quanta coisa foi feita, né, para passar um sentido a mais de repente, o quanto essa pessoa aproveitou, né, a festa. Assíndeto é o contrário, é quando tem a omissão das conjunções coordenativas. Então, um exemplo ali, chega de temer, chorar, sofrer, sorrir. Não tem vírgula, não tem a conjunção no meio, né? Seria o e também aqui, né? De temer e chorar e sofrer e sorrir. Mas num poema ou numa música, às vezes, a pessoa que escreve esse poema, essa música, resolve eliminar essas conjunções que unem os termos, os verbos, as ações ali, para dar, às vezes, a ideia de uma coisa que se acumula e que vai correndo sem muito controle, talvez, né? Ou tudo junto, vai se atropelando, né? Pode dar passar várias mensagens adicionais, esse efeito do assíndeto. Então, o polissíndeto, quando repete a conjunção coordenativa, e o assíndeto, quando não tem, elimina. No outro slide, eu coloquei mais algumas das figuras de linguagem de sintaxe ou construção. Uma delas que eu acho que é bem comum, né? E não só daí na literatura, é o pleonasmo. O que é o pleonasmo? É a redundância, a repetição de um termo que não precisaria estar ali. Então, um pleonasmo, ele pode ser de reforço ou estilo, que é aquele que é usado para reforçar, para ilustrar, ou o vicioso, que é aquele que realmente não precisaria estar ali e que é considerado pela norma culta da língua portuguesa um erro gramatical, um erro, né, de uso da língua. Então, por exemplo, o pleonasmo vicioso, quando a gente diz, subiu para cima, né, se suicidou, por exemplo, né, suicidou já é assim mesmo, né, não precisa botar o si, né, esse tipo de informação que fica exagerada e inútil, né, porque a língua já tem essa informação em alguma outra partícula. Esse é o pleonasmo vicioso. Mas existe o pleonasmo de estilo, que às vezes numa literatura, num texto literário, numa música, um escritor, um autor pode colocar para dar uma ideia, uma ilustração daquilo diferente, né? Então, um exemplo ali, eu vi com os meus próprios olhos. Claro, a gente sempre vê com os olhos, né? Então, não precisaria dizer, mas é muito comum a gente dizer, né? Para mostrar que o que é a ênfase aqui, não é nem tanto no ver, mas é para dizer que
não foi através de outra pessoa, eu não fiquei sabendo, não foi alguém que me contou, fui eu mesmo, então ninguém pode negar isso para mim, né, ou dizer que está errado. Então dá uma ênfase até em outra questão, que não é necessariamente o verbo ver e os olhos, né, mas quem é o sujeito, né, quem é que descobriu essa informação, né, fui eu mesma. Então o pleonasmo eu acho que é bem tranquilo, e esse aparece, né, a gente usa muito no dia a dia, né, não só em literatura. Depois a gente tem a iteração, que é a repetição, como a gente tinha lá o polissíndeto, por exemplo, que era a repetição de conjunções coordenativas, né? Mas a iteração é a repetição de qualquer classe de palavra, e em qualquer posição da frase, tá? Porque a gente vai ter a anáfora, que é só no começo da frase. A iteração não, em qualquer posição. Então, exemplo, é um poema famosíssimo do Drummond, do Carlos Drummond de Andrade, que diz: João, que amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria. Então, tem o amava, amava, amava. Iteração. Ou repetição, né? Também pode se encontrar. E a anáfora é a repetição também de qualquer termo, mas sempre no início da frase. Então, tem um poema também muito famoso do Drummond, que é: se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense. Né? Então, tem o se você, se você, se você. Tá? Então, pensando em repetição, o que a gente tem? O polissíndeto, que é a figura de linguagem de repetição da conjunção coordenativa, e, nem, ou mas, ou. Aí temos que ver lá uma listinha das conjunções coordenativas, fica uma tarefa aí para vocês, ver todas as conjunções coordenativas. A iteração, que é a repetição de qualquer classe de palavras em qualquer posição da frase. O polissíndeto também é em qualquer posição da frase, mas não é qualquer classe, é só conjunções coordenativas. E temos a anáfora, que é a repetição de qualquer termo, mas é só no início da frase. Aqui traz um elemento novo, né, que diz qual é a posição da repetição. Ok? Pensando esses juntos, né? Figuras de linguagem de sintaxe que trabalham com repetição: polissíndeto, iteração e anáfora. E aí temos ainda o anacoluto, o hipérbato e a aliteração, tá? O anacoluto é a ruptura da ordem lógica da frase. Então, por exemplo, em ditados isso é muito comum. Em ditado: quem ama o feio, bonito lhe parece. O certo seria: o feio parece bonito a quem o ama, né? A ordem, no português, a gente sempre trabalha com sujeito, verbo, predicado. Feio, né, a quem o ama, certo? Essa seria a lógica, a ordem normal do sujeito, verbo, predicado, complemento, né? Isso a gente pode reforçar lá quando for ver mais gramática mesmo, mas é isso. No anacoluto a gente rompe essa ordem, faz alguma coisa fora da ordem. Então aqui ficou o complemento, quem ama o feio, sujeito, né, que é o feio, bonito, que é o predicado, e lhe parece, que é o verbo, né? Totalmente fora da ordem. O hipérbato é bem parecido, é a inversão da ordem direta dos termos da oração, só que aqui eu não só rompo, mas eu troco de lugar. Um vai para um lado, outro para o outro. Então, um exemplo muito comum é no hino nacional, né? Que a gente tem: ouviram do Ipiranga as margens plácidas. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o grito retumbante, né? O brado heróico retumbante, né? E agora eu parei para pensar se era essa mesma frase para cantar o hino aqui na minha orelha, no meu cérebro. Mas aqui a gente inverteu, né? Não só rompeu, mas um foi para um lado, outro foi para o outro. Lá na primeira, no anacoluto, vocês viram que é todo embaralhado, né? A gente perde a ordem lógica. Aqui não, só foi uma parte para frente e outra parte para trás. Então, quem é o sujeito? As margens plácidas
do Ipiranga e o verbo ouviram, né? Eu inverti sujeito e verbo. A literação é uma figura de linguagem, de construção, de sintaxe, mas que às vezes até aparece também como figura de linguagem de som, porque ela trabalha muito com o som, com os fonemas. Ela é uma figura que a gente usa quando a gente, para usar essa figura de linguagem, a gente faz o seguinte, a gente repete os fonemas, os sons. A repetição dos sons, muitas vezes, de uma certa forma, nos fazendo o leitor ou a pessoa que nos escuta lembrar de algum outro elemento da história, né? O exemplo mais comum é o rato roeu a roupa do rei de Roma, que de uma certa forma esse imita um pouco o rato roendo, né? Um rock, 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 né? Em historinhas de criança normalmente bota rato roeu, daí rock, rock, né? Então, eu estou usando a repetição de um som para, além da frase, fazer o leitor entender também qual era o som que estava lá, né? Quando esse rato estava roendo a roupa. Essa é a literação. E a última das figuras de linguagem de construção e sintaxe que eu trouxe aqui é a silepse. A silepse é uma concordância feita dentro da frase, desobedecendo a regra da norma culta, porque, na verdade, a concordância da silepse ela é feita pelo sentido da palavra e não pela classe gramatical que aquela palavra realmente, a qual aquela palavra realmente pertence. Então, por exemplo, a multidão gritava, a gente diz, muito, né? Porque a multidão é uma palavra no singular. A multidão, é a, né? Não é as multidão. Só que, claro, que a gente sabe que a multidão é uma palavra que simboliza um grupo enorme de pessoas, no plural. Então, para reforçar essa quantidade enorme de pessoas que estava gritando, o autor, né, de um texto, de um livro, pode escrever, a multidão gritavam muito. Então, ele concordou o verbo não com a classe gramatical, palavra, no singular, multidão, mas sim com o sentido que a multidão nos traz, de um aglomerado enorme de pessoas. João é um criança, isso aí a gente diz, né? Ah, mas ele é um criança. Né? Na verdade, é uma criança. Criança é uma palavra no português que é feminina. Né? Se conjuga, se tem que fazer todas as concordâncias no gênero feminino. Mas como é o João, né? E é um sentido mais figurado, né? Não é criança porque ele é jovem, tem 6, 7 anos, é criança em termos de infantilidade e maturidade. Foi alterado o gênero, é um criança, para concordar com o João. Silepse de pessoa, dizem que os brasileiros lemos muito pouco. Como eu me incluo nesse brasileiros, eu conjugo o verbo no nós. E não no brasileiros. Os brasileiros seriam eles. Né? Mas como eu me incluo, eu coloco lemos muito pouco. Nós, brasileiros. Certo? Mas se vocês olharem na internet, às vezes a gente acha até outras figuras de linguagem de construção que estão essa classificação em grupos, né? Talvez vocês achem até outras. Eu uso muito como padrão para as aulas que eu estou preparando aqui para vocês, uma gramática que se chama Gramática Contemporânea da Língua Portuguesa, que é do Nicola e do Ulisses. Eu acho muito bom esse material, sempre usei muito. E ali, as principais que eles listam são essas, tá? Mas pode ser que vocês achem outras. Não, essas são as mais usadas que eu estou passando para vocês. Agora vamos falar um pouquinho sobre as figuras de linguagem de pensamento, tá? Que trabalham com as ideias, né? Que estão sendo vinculadas num texto, numa mensagem que alguém está falando também pode ser. A primeira delas é a antítese. A antítese é uma evidência na oposição entre ideias. Então, por exemplo, que seja infinito enquanto dure. Se é infinito, deveria durar para sempre. Se é enquanto dure, dá a entender que tem uma hora que não vai durar mais. Então, tem uma oposição, uma coisa que não fecha, né?
Isso é muito usado em poemas, em músicas, quando a gente quer mostrar uma contradição, né? Uma pessoa que às vezes está em dúvida, um sofrimento, né? É muito comum a gente usar até na nossa fala, né? Essa confusão, expressando a confusão que está dentro da pessoa em relação aqui, por exemplo, a esse sentimento, que essa frase é de um poema muito famoso do Vinícius de Moraes, que fala sobre o amor, né? Todo mundo quer que seja infinito, mas a gente sabe, depois de uma certa idade, que muitas vezes não dura para sempre, né? Então, o poeta tentou passar isso utilizando a antítese. O eufemismo. O eufemismo é muito usado na nossa vida. É uma expressão, uma figura de linguagem que a gente usa para aliviar o impacto da ideia que estamos expressando. Então, uma pessoa morreu. A gente diz, fulano foi para o seu descanso eterno. Né? São formas da gente dizer as coisas de uma forma mais leve, né? Disfarçar, amenizar um pouco. Né? Em relação à morte, tem muitas expressões que são eufemismos, né? Porque ninguém gosta de dizer, morreu, né? Às vezes eu nunca esqueço de uma questão de frase, de prova de vestibular que eu fiz e que eu errei, porque dizia o desaparecimento trágico. Aí eu pensei, não, mas ele não desapareceu, ele morreu, mas era um desaparecimento trágico, era um eufemismo. Na verdade, a pessoa tinha morrido, né? Mas para não dizer morreu, desaparecimento trágico. Né? Era uma pessoa que tinha sofrido, acho que era o Ayrton Senna, né? Todo mundo sabia que tinha morrido. Não ia sair uma notícia dizendo que ele tinha desaparecido. Tinha a notícia na prova, né? Era uma notícia real que tinha saído no jornal de verdade. Todo mundo sabia que ele tinha morrido. Então, esse trágico ali para o leitor entender que, né, foi fatal, que é um desaparecimento eterno, né? Ele não vai aparecer. Então, é um eufemismo. Né? Muitas vezes no dia a dia, para a gente não ofender alguém, a gente diz assim de um jeitinho mais leve as coisas, são eufemismos que a gente usa. Hipérbole é o exagero, também usamos muito, essas de pensamento surgem muito no dia a dia, né? Então, exemplo, eu já disse 1 milhão de vezes para alguém uma coisa e ela não entende, essa pessoa não entende, né? É claro que eu não disse 1 milhão de vezes, eu não contei, 1 milhão seria demais, é um exagero, mas é para mostrar, para realçar a ideia de que eu já estou cansada, de que eu já disse muitas vezes, né? Bem comum, hipérbole. Então, a gente usa muitas hipérboles para mostrar o quanto a gente está achando que as coisas foram demais, né? O eufemismo a gente usa muito, a antítese a gente usa muito, a ironia a gente usa muito também, né? Ironia é a gente utilizar o oposto para criticar ou ridicularizar, né? Rir, questionar uma coisa sem dizer abertamente, a gente faz uma ironia, né? Então, um exemplo que eu coloquei ali, é um amor quando não está matando ninguém, né? Então, é claro que a gente está dizendo que esse ser um amor é em poucas ocasiões, ou não é sempre que a pessoa né? Que todo mundo, né? Todo mundo é um amor até que alguém não faça alguma coisa que a pessoa fica muito brava, ou que ela odeia, ou que não irrite ela, né? Então, a ironia, eu acho que todo mundo sabe e utiliza na vida, no dia a dia, né? Que mais? Que a gente tem aqui umas mais diferentinhas, ó. A apóstrofe. O apóstrofe, ele é um vocativo, na verdade, né? Na gramática, depois a gente vai ver isso. O vocativo é quando a gente chama alguém, invoca alguém, né? Então, quando a gente, às vezes, numa frase, coloca lá entre vírgulas o nome da pessoa, né? Então, a gente fala a frase, mas chama, já diz direcionando para quem que está indo aquela frase. E o apóstrofe na literatura, nos poemas, é essa forma de invocar literalmente a quem a gente está enviando aquela mensagem. Então, por exemplo, no hino, a gente tem um hino no Brasil que começa com essa frase: liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Eu acho que foi até um samba também, de escola de samba, que tinha esse refrão. Então, está pedindo que a liberdade abra as asas sobre nós, né? Então, liberdade, liberdade está chamando essa entidade liberdade e conversando com ela, né?
A gente tem a gradação, que é bem comum também, assim, expor as ideias em ordem crescente ou decrescente, vários termos que vão se repetindo, mostrando uma direção muito nítida, indo do menos para o mais ou do mais para o menos. Então, exemplos que eu coloquei ali: tropeçou, caiu, machucou. Acho que tinha uma propaganda de Gelol, uma coisa assim, que tinha essa frase, né? Tropeçou, depois caiu e acabou machucado, né? É uma frase que tem só 3 verbos, mas a gente entende uma narrativa, né? Entende passo a passo o que foi acontecendo até o final, do começo até o final, na ordem correta, né? Dos acontecimentos. E o exemplo contrário, decrescente, né? Eu era pobre, era subalterno, era nada. Né? Então, foi diminuindo esse valor, é uma pessoa se expressando como ela sentia, numa certa sociedade, talvez, né? Mostrando como o valor dela era cada vez menor. A gente tem a prosopopeia, que é bem comum também na literatura, principalmente, que é quando a gente dá características animadas a seres inanimados. Então, por exemplo, é claro, né, partindo de uma ideia assim, se a gente está falando de um conto de fadas para criança, né, todos os animais falam, as mesas falam, os livros dançam, sei lá. Mas, mesmo que não seja um texto assim, que seja um texto que não envolve nada de fantástico, né? Eu posso dizer uma frase assim: a cidade inteira vai se arrepiar. A cidade não se arrepia, né? Porque arrepiar é uma sensação na pele, a cidade não tem pele. Né? Então, ela vai aparecer em expressões que estão em textos que não são fantásticos, que não tem nenhum elemento maravilhoso, como nos contos de fada, mas a gente usa como expressão, né? E a sinestesia, que é a união de diferentes percepções sensoriais. O que é isso? Exemplos: um cheiro amargo. Amargo é um gosto, a gente sente com a língua, né? E cheiro, a gente sente com o sentido olfato, né? Então, um cheiro amargo, eu estou misturando 2 sentidos diferentes, o olfato e o paladar. Uma voz doce, a voz eu ouço, né? É a audição, e doce, paladar, de novo, né? É muito comum, né? Uma voz doce a gente diz muitas vezes, né? Ah, ela tem uma voz tão doce. Não é doce, né? É suave, leve, mas a expressão que a gente usa é doce, né? Dúvidas até agora? Vão escrevendo, vocês podem ir escrevendo aí que eu estou lendo vocês aqui. Estão acompanhando? E aí entramos na parte final. Tudo certo? Tá. Então tá. Tem horas que parece que eu estou falando para a parede aqui da minha casa, me dá um medo que vocês tenham sumido, mas eu sei, vocês estão ali do ladinho, né? A última parte, que até que eu acho que também é tranquila, que a gente conhece bem, que são as figuras de linguagem da palavra, que são 2, tá? Basicamente. As figuras de linguagem da palavra, elas partem da substituição ou do emprego figurado de uma palavra por outra. Essas 2 palavras que eu troco uma pela outra, eu uso uma com emprego figurado no lugar da outra, normalmente elas têm uma relação ou de similaridade ou de contiguidade, tá? De similaridade, então. Quando a gente substitui uma palavra pela outra, porque estamos querendo mostrar uma relação de similaridade entre essas 2 palavras, eu estou usando a figura de linguagem que se chama metáfora. Então, assim, metáfora a gente escuta muito dizer essa palavra, né? Ah, é uma metáfora. Não quis dizer isso. Às vezes, muitas vezes usado como sinônimo de sentido conotativo, né? Sempre que não é o denotativo, que não é aquele do dicionário, às vezes a gente diz, mas é uma figura de linguagem, é uma metáfora. Existem várias figuras de linguagem, né? Não só a metáfora, mas a gente usa muito. Então, vamos ver exatamente o que é uma metáfora. A metáfora é uma substituição partindo da comparação não explícita. Então, eu botei ali 3 exemplos para vocês entenderem onde é que está a metáfora. O primeiro exemplo, que é o mais normal, é uma comparação.
é quando eu uso a palavra como ou igual. Se eu disser, você é como um anjo, ou você é igual a um anjo, ou você parece um anjo. Eu estou deixando bem literal, bem explícita a comparação que eu estou fazendo, né? Você é semelhante a um anjo, né? Eu estou dizendo, estou botando uma palavra que mostra essa comparação. Como, igual, semelhante, parece. Se eu falar um pouco mais implícito, disser, você é um anjo, já não é uma comparação, porque eu já não estou dizendo que eu não estou deixando claro na linguagem que a pessoa é parecida, que eu estou comparando. Eu estou dizendo que a pessoa é um anjo. E a gente sabe que a pessoa não é, né, um anjo, se fosse pensar um anjo, um ser com asas, que está no céu, tal, né? Pensando assim, a pessoa não é. Claro, a gente entende, quer dizer que é uma pessoa muito boa, como um anjo deveria ser, né? Então, se eu digo, você é um anjo, eu só digo as duas palavras que eu estou comparando, você e anjo, e boto o verbo é no meio, não é uma comparação literal. Então, a gente chama isso de símile. Eu estou dizendo que as duas coisas são semelhantes, que um é como se fosse o outro, que um quase que substitui o outro. Aquela pessoa substitui a presença de um anjo na minha vida, porque ela faz para mim tudo que um anjo faria. Você é um anjo. É um símile, a gente chama. E, finalmente, a metáfora. A metáfora é quando eu já não faço explícita a comparação e eu nem explico. Eu já simplesmente começo a falar daquela pessoa chamando ela de anjo. Eu coloco essa condição de semelhança como tão automática que eu nem explico. Então, por exemplo, um anjo veio me ver. O meu anjo apareceu, né? Eu não estou explicando para a pessoa que está me escutando que eu chamo aquela pessoa de anjo porque ela parece um anjo, porque ela me protege como anjo. Não, eu simplesmente já chamo, já parto, já dou todas as informações, toda a história, partindo desse dado, que aquela pessoa é o meu anjo, certo? Então, pode aparecer isso em questão, e a gente vai ver, eu acho que tem uma questão que fala disso, comparação ou metáfora, principalmente comparação e metáfora. Para ser comparação, tem que estar explícito ali com o verbo. Com o verbo não, com a palavra. Como um anjo parece um anjo semelhante, né? E a metáfora não. Tá? Perguntas? Não? Sim, o símile também seria. Né? A comparação não chega a ser figura, né? Ela é uma estrutura da frase. Não é a comparação não, mas o símile sim. A gente pode até considerar, eu que até considero o símile um tipo de metáfora. É uma metáfora também, para alguns autores, tá? Mas pode ser que caia numa questão a diferença, né? Então, estou mostrando para vocês, e até para vocês entenderem como é uma construção, né? Porque tem coisas que são que vão virando meio automáticas na língua. Hoje, se eu disser, fulano é um anjo, todo mundo entende que eu quero dizer que é uma pessoa muito boa, muito calma, que só ajuda, que só faz o bem. Mas talvez a primeira vez que um autor tenha feito essa comparação, ele teve que explicar, é como um anjo, né? Às vezes está dentro. São comparações que hoje podem ser automáticas para nós e que a gente já usa partindo da ideia que todo mundo entende. Aí já se usa metáfora mesmo, já virou uma metáfora, ela já está meio cristalizada, a gente diz na língua, né? Quando é metáfora, não preciso mais explicar que tem semelhança, certo? A gente vai ver uma questão que trabalha assim com essas ideias. E eu posso até trazer outras, mostrando para vocês as diferenças, né? Exemplos mais modernos, mais atuais, assim. Eu botei aqui um bem básico, né? Vou passar para o segundo tipo de
Não é o segundo tipo, na verdade, porque a gente está falando de metáfora, né? É um outro subtipo de metáfora. A catacrese. A catacrese é uma metáfora que ela foi adotada como padrão pela falta de um termo denotativo específico. Então, por exemplo, quando eu digo pé da mesa, a mesa não tem pé, mas aquele que pé é o do humano, né? Do ser humano. Mas o que a gente chama de pé da mesa funciona para a mesa como funcionaria os nossos pés para nós, né? Ou as pernas da mesa, como as nossas pernas. Como não tinha um termo específico para chamar aquilo ali, começaram a chamar de pé da mesa, perna da mesa, e aquilo passou a ser padrão, certo? O bico do bule não é um bico de passarinho e tal, né? Como um bico de uma ave, mas ficou sendo padrão, tá? Então a catacrese é um tipo de metáfora, só que já adotada como cristalizada, como eu estava falando, né? Adotada como padrão, pé da mesa. Porque não tem outra palavra para dizer, ok? Então, a metáfora é a figura de linguagem de palavra que trabalha com a substituição de palavras que têm uma similaridade uma com a outra. E a gente tem a metonímia, que é a outra figura de linguagem de palavra mais comum, que é quando eu substituo duas palavras, eu troco, uso uma no lugar da outra, porque elas têm uma relação de conceitos próximos. Uma está próxima da outra, em termos do mesmo conceito, né? A relação de contiguidade. Então, a gente tem metonímia de vários tipos. Da parte pelo todo, do produto pelo produtor, do contingente pelo conteúdo, do símbolo pelo simbolizado, do instrumento pelo agente, da matéria pelo produto, do autor pela obra. E se vocês olharem na internet, vocês vão achar uma lista enorme disso aqui. Mas o que é a ideia para vocês conseguirem identificar quando é uma metonímia? Por exemplo, devido ao vento essa semana, muitas pessoas ficaram sem teto em Araranguá. A pessoa não tem um teto, né? A pessoa tem uma casa. Ninguém anda pela rua segurando um teto, a pessoa mora dentro de uma casa e a gente acaba chamando casa de teto. Mas o teto é uma parte da casa. Então, quando eu estou usando uma metonímia, usando uma parte no lugar do todo, o teto no lugar da casa inteira, tá? E eu coloquei ali que é uma sinédoque também. A sinédoque pode ser que... É difícil cair isso, sim, em questão, eu acho que eu nunca vi. Mas, se vocês forem estudar na internet, forem procurar mais material sobre figura de linguagem, vocês vão encontrar que sinédoque é um tipo de metonímia que pega uma coisa maior pela menor ou a menor pela maior. Então, esse é um caso, né? O teto é só um pedaço da casa inteira. Metonímia de produto pelo produtor. Com a fumaça veio o progresso. Numa cidade que tem muita fumaça, normalmente a gente sabe que tem um pouco... Por que está se falando que tem progresso? Na verdade, não porque é fumaça, né? Pode estar tendo um incêndio na cidade, daí não é progresso. A fumaça aqui é o produto das indústrias, né? Então, com as indústrias, com as fábricas, veio o progresso. E a gente, no lugar de usar as fábricas, as indústrias, a gente usou uma coisa que elas produzem muito, a fumaça, tá? Do contingente pelo conteúdo. Bem comum a gente dizer, comi um prato de arroz, comi um pacote de bolacha, comi um saco de balas. Eu não comi o saco é de plástico, a gente não come, né, o saco. A gente come as balas todas que estavam dentro do saco, né? Então, eu estou usando o contingente, né, o pacote, para falar, substituindo o conteúdo dele, para dizer que eu comi aquela quantia inteira de balas que vem dentro do saco, ou que eu comi a quantia de arroz que cabe em um prato inteiro, né? Bem comum isso aí na vida da gente, né? Todo mundo usa constantemente. Então, usar o contingente, a quantidade, o objeto que contém pelo que está dentro dele. O símbolo pelo simbolizado. A coroa inglesa está em alerta. A coroa inglesa é um símbolo da realeza norte-americana, da rainha da Inglaterra, né? Não é a coroa.
mas a coroa é o símbolo desse governo que existe lá, né, que é real. O instrumento pelo agente, sua caneta é feroz, falando de uma pessoa que escreve, né, é o escritor, mas fala a caneta, porque a atividade dele é desempenhada escrevendo com a caneta. Hoje em dia é com o computador, né? Seria o seu teclado é feroz, mas essa é a ideia. Da matéria pelo produto, outro tipo de sinédrio, porque eu pego um pedaço pelo todo, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Com ferro fere, tô falando de quê? Né? De armas, que na época desse ditado eram armas que existiam, eram armas todas cortantes, né? Feitas com ferro, espada, lança, né? Então eu estou usando a matéria. Tinha um exemplo que falava assim: lavei todos os cristais da loja, ou da minha avó. Não são cristais que ela lavou, né? Ela lavou copos, vasos, enfeites feitos de cristal, mas a matéria foi utilizada no lugar do produto. E do autor pela obra, esse é muito comum também, né? Eu li o Jorge Amado faz muito tempo. Eu não li o Jorge Amado, ele é uma pessoa. Eu li os livros dele, né? É bem comum a gente usar essa substituição do autor pela obra. Então, é um tipo de metonímia. Metonímia é uma das figuras de linguagem de palavra que substitui uma palavra pela outra porque elas têm um sentido parecido. Um sentido não, porque as duas se relacionam a um mesmo conceito. E ainda botei aqui umas de som. Olha só, repeti. Deixa eu apagar aqui, isso aqui eu copiei. Era assim. Umas figuras de linguagem de som, além da aliteração, viu? A aliteração, que é quando repete o rato roeu a roupa do rei de Roma. A gente tem a onomatopeia, que é quando eu realmente repito o som de algo, né? Então, toquei a campainha, ding-dong, e esperei. Esse ding-dong não é uma palavra, não existe em português essa palavra ding-dong, mas foi o autor querendo expressar o barulho que fez na hora que ele tocou a campainha, né? Ou bibi, buzinou. Os carros buzinavam bi, 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 na cidade grande, sei lá. Quando eu realmente crio ali uma palavra para expressar o som exato do que está acontecendo no texto. E a paranomásia, que é a aproximação de sons parecidos. Então, exemplo, quem casa quer casa, né? Aproximando casa de casar com casa, o local onde se mora, né? Moradia, né? São alguns, assim, que eu me lembro que são os mais comuns de aparecer, mas a onomatopeia é a mais comum e a literação, que já está lá de sintaxe. Gente, então, assim, isso é uma lista das principais, das mais utilizadas, tá? Se vocês puderem dar uma olhadinha na internet, alguma coisa que vocês achem tem muitas listas, separadas de 1.500 formas, assim, né? Eu aqui separei de sintaxe, de pensamento, de linguagem, tem as de som, tem gente que não considera as de som, por exemplo, coloca dentro de outras classes. Vocês vão achar isso explicado de várias formas, tá? Mas, nosso próximo encontro, que não é na próxima semana a professora Carla continua os tipos narrativos, na outra, a gente vai ver alguns exercícios. Eu já vou colocar no Google Classroom os exercícios que eu tirei do vestibular da UFSC, trabalhando essas figuras, tá? Eu acho que é uma coisa que não é difícil de vocês estudarem, dar uma olhada e já ver isso nas questões para depois a gente se aprofundar mais nos gêneros textuais e depois começar com a gramática. A ideia é a gente agora passar, eu e a Carla, essa matéria dos tipos textuais e gêneros textuais, e depois a gente já começar a falar mais da gramática mais pesada mesmo, que cai daí em todas as provas da UFSC e outros concursos, outras provas. No Enem não cai, assim, desse jeito puro, a gramática.
mas a gente pode ver também um pouco de literatura que cai nas 2 provas também, e mesclando a literatura e a gramática, ok? Se vocês tiverem alguma pergunta ou quiserem mandar alguma coisa assim: "Ah, eu acho que teria que ser falado sobre esse assunto, tal", podem mandar por aqui ou podem mandar pelo, Classroom. Acho que a gente tem todo mundo tem um grupo ali também, né? Podem sempre entrar em contato com a gente e passando isso para a gente preparar as próximas aulas, certo? Era isso. Boa noite para vocês e a gente se vê então daqui a 2 semanas.